passos irão ficar cada vez mais velozes. Sabe por quê? Porque nós permanecemos na palavra e a palavra de Deus corre velozmente. Aleluia! Glória a Deus! Eu acho que é a minha primeira vez que eu prego com esse microfone. Ele é bom, viu? Gostei. Muito bom. Ok. Queridos, eu quero, por favor, se vocês puderem, abram comigo a Bíblia. No livro de Romanos, é muito conhecido esse versículo, mas nós vamos abrir porque nós queremos que fique firme em nós essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. É muito conhecido, ali você vai encontrar que a fé vem, diga, a fé vem pelo ouvir. Aleluia. A fé vem, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Diga, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. No livro de Mateus, você não precisa abrir, no capítulo 13, versículo 9, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é muito interessante, não é só ouvir, é ouvir e ouvir. Não é só ouvir, mas ouvir. Vocês entenderam esse ouvir? É ouvir. Eu estava lendo um livro muito bom do irmão Rega. É sempre bom a gente estar relendo os nossos livros, amém? E esse livro é Impossibilidades Humanas e Possibilidades Divinas, amém? Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o nosso El Shaddai. Eu sempre digo para a igreja que Ele é suficiente, mas você sabia que El Shaddai significa mais que suficiente? Ele não é só suficiente. Ele não nos dá só uma medida que comporta. Não, Ele dá uma medida que transborda. Ele é mais que suficiente. E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso El Shaddai. Aleluia. Por isso que hoje nós vamos crescer mais em Deus. E como eu estava falando com vocês, eu estou relendo alguns livros. E esse livro de Impossibilidades Humanas e Possibilidades Divinas, o irmão Reagan conta algo interessante. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir, amém? E o ouvir da palavra. E Mateus, capítulo 13, versículo 9, diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Diga, eu tenho ouvido. O irmão Reagan, ele conta nesse livro que ele estava no seminário. Não, na verdade, ele estava na escola, algo assim. Que ele ia participar de um torneio de basquete, eu acho que era basquete mesmo. E aconteceu algo interessante. Ele nunca tirava notas baixas. Mas nessa disciplina, ele tirou nota baixa. E o professor foi conversar com ele, porque achou estranho. Ele era sempre bom. Ele tinha as notas altas. E a prova chegou e ele não conseguiu ter uma nota boa. E o professor foi conversar com ele para saber o que aconteceu, Reagan. Por que você baixou tanto essa nota? E o professor ficou se questionando. Nossa, será que eu ensinei errado? E Reagan disse o seguinte, o irmão Reagan disse o seguinte: o problema não é o senhor. O problema fui eu. Eu vim para a sala de aula, mas eu estava o tempo todo aqui na sala de aula, mas a minha cabeça estava formando estratégias de como ganhar daquele outro time, porque o campeonato estava chegando. Queridos, isso chamou muito a minha atenção, porque às vezes nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra, mas às vezes a nossa cabeça está em outro lugar, e às vezes a prova da vida chega, e o que nós vamos fazer na prova da vida, se a palavra não está dentro de nós? Por isso que nós precisamos ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra, até que nossos músculos da fé estejam fortalecidos. Eu tenho tentado ficar mais íntimo de academia e de fazer caminhada, essas coisas. E às vezes as mulheres sabem disso, que faça aquela propaganda, né? O músculo definido, o corpo todo definido. Aí diz assim, só é fazer 3 sessões de 15 vezes isso, 3 de não sei quanto. Aí a gente até começa, né? E faz, na primeira sessão, a gente, nossa, como é que ela consegue fazer
3 sessões disso. Mas sabe o que eu descobri? Ela não começou a fazer as 3 sessões de vez. Ela se fortaleceu. Amém? Quando a gente vê aqueles caras que pegam bastante peso, campeonato de... Como é o nome daquele negócio que pega peso? Levantamento de peso? Tudo bem, levantamento... É esse aí, halterofilismo. Deu certo? Levantamento de peso. Gente, todo mundo vai entender. Ele não começou pegando 300 quilos. Ele não começou pegando 100 quilos de vez. Ele não começou pegando 150 quilos. Ele foi aumentando aos poucos. Ele foi sendo treinado. O corpo dele foi sendo treinado. Ele foi se expondo àquele ambiente de academia. Ele foi se expondo àquelas barras que exigia dele mais força. Queridos, eu quero dizer para vocês hoje, e para mim também, esse tempo está exigindo mais da gente. Amém? Esse tempo está exigindo que nós tenhamos a fé estabelecida no nosso coração. Por isso que o Senhor tem necessidade de repetir essa palavra. A fé vem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é ouvindo qualquer coisa, não é falando qualquer coisa. Enquanto eu estava orando, o Senhor me lembrou de uma live que Ariel fez. Logo quando começou a pandemia, eu lembro que Ariel trouxe umas palavras para os jovens da igreja. E ele disse o seguinte nessa live, que sempre que ele chegava em casa adorando ao Senhor, ele tinha um momento dele de sempre estar louvando, sempre estar adorando, mas ele percebeu que tantas coisas estavam acontecendo. Quem lembra, quando começou logo a pandemia, era uma zoada na cabeça da gente tão grande. E ele saía para o trabalho, ouvia a zoada, não sei o quê, e ele quase fica agoniado. E ele falou na live o seguinte, e eu me lembrei quando eu estava preparando isso aqui. Ele parou de ouvir o que todo mundo estava falando. E ele voltou a fazer o que ele tinha costume de fazer, de adorar o Senhor. Amém, queridos? Isso é uma lição muito grande. Ele sabia, porque sabia que ele não podia dar ouvidos a tudo que estava acontecendo. E estava mudando o estilo dele de vida. Ele disse, eu não posso mudar o meu estilo de vida. Eu não posso mudar a minha adoração por causa de tudo que está acontecendo lá fora. Eu vou permanecer na palavra e vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Não foi isso mesmo? E eu fui tão abençoada. E quando eu estava orando, eu lembrei disso. Gente, pode ser a pressão que for. Pode ser a zoada que for. Existe um lugar seguro na palavra. Amém? Existe um lugar seguro de nós permanecermos na palavra. E suportar qualquer pressão que chegar. Deus, o nosso Pai, Ele não está brincando de se esconder. Pelo contrário, a palavra dele diz que aquele que bate a porta vai se abrir. Aquele que procura vai achar. Deus não é um pai malvado que fica querendo que o filho fique exposto sem encontrar ele. Deus é aquele pai bom, que quando a gente está brincando de se esconder, eu não sei se vocês já fizeram isso com seus filhos, ou com seus sobrinhos, ou com qualquer pessoa. Mas quando a gente ama alguém e quer ver um sorriso no rosto dele, eu cansei de brincar desse jeito com os meus filhos. E a gente ia brincar de se esconder, eu não me escondia totalmente. Eu deixava ser encontrada por ele, porque o que me importava era o sorriso nos lábios dele. Deus, Ele quer ser encontrado por nós. Por isso que a palavra nos garante, ei, bata, que a porta vai abrir. Ei, me busque, que você vai me encontrar. Ei, ouça a minha palavra, permaneça nela. Não só esteja na igreja, mas ouça. Ouça a palavra. Deixe ela ser o molde para a sua e para a minha vida. Amém. Eu vi uma expressão eu acho que foi no Instagram, eu acho que foi o pastor Rafael que fez isso. Era uma Bíblia. E tinha uma forma para passar. E a Bíblia foi toda recortada para dar para passar naquele lugar. Não sei se alguém viu isso. E chamou muito minha atenção.
Porque às vezes a gente corta muita coisa da palavra só para se encaixar em nossa vida. Não, esse versículo eu aceito, desse jeito está bom, aqui não, que mexe um pouco comigo, aqui não está tão bom. Como o pastor trouxe a palavra assustadora de dízimos e ofertas, ninguém vai morrer nesse lugar, amém? Mas nós não podemos tirar as coisas da palavra para que ela se molde em nós. Nós precisamos tirar as coisas de nós para nós nos moldarmos com a palavra. Amém? Essa é a proposta que o céu tem para nós vivermos aqui. Não tem outra opção de vida se nós não vivermos a palavra. Amém? E guardar ela segura no nosso coração. Ficarmos firmes nela. Segunda-feira, meu marido me levou para passear um pouco, graças a Deus. Ele me levou para um mato. Amém? Oh, glória! Foi um mato bom, gente, calma. E quando nós estávamos indo para o mato, pela BR, eu observava muitas plantações. Meus filhos estão vermelhos comigo. Eu observava as plantações. E às vezes tinha um mato que estava um pouco seco, mas tinha outras árvores que eram frondosas. E sempre, eu de propósito, eu observava bastante aquilo. Sempre tinha água perto. E os bambus chamavam muito minha atenção. Não é bambu, aquele bicho grande? Eles crescem 7 metros para baixo. Você pode observar que no tempo de seca, o bambu não fica seco. Sabe por quê? Porque ele se aprofunda tanto que ele encontra os lençóis d'água. Eles se aprofundam tanto que eles encontram refrigério em tempo de seca. O Senhor está nos chamando, queridos, para esse tempo, nós nos aprofundarmos em Deus. Eu não sei qual nível você está, eu sei qual nível eu estou em Deus. Eu sei qual nível eu estou na palavra, mas eu quero uma coisa, eu quero mais. Eu quero me aprofundar mais. Sabe por quê? Porque mesmo quando tudo fica seco ao meu redor, eu quero ter água para mim e eu quero ter água para dar. É essa a proposta da igreja na terra. É essa a proposta dos filhos de Deus aqui na terra. Não é para todo mundo ficar desesperado e nós entrarmos num desespero. Não é para todo mundo ficar coisado, sei lá, muito ruim, triste, amargurado, e nós também ficarmos, não. É para a pessoa olhar para nós e perguntar, o que você tem? Porque o sorriso permanece no seu rosto, mesmo quando tantas situações difíceis estão ao seu redor. Porque a alegria permanece na sua vida, mesmo quando tudo parece contrário àquilo que você tem declarado. E a gente vai abrir a nossa boca e evangelizar. Dizer, eu tenho Jesus, você quer o que eu tenho? Eu tenho uma palavra que é remédio para a minha vida. Eu tenho aquele que me sustenta, eu tenho a âncora da minha vida, eu tenho a âncora da minha alma. Jesus, Ele é o Senhor, a verdade dEle vai permanecer para sempre. Aleluia! E a verdade dEle é a palavra, queridos. Aleluia! A palavra do Senhor. A palavra é o poder de Deus, que nos molda e nos transforma. Mais uma vez eu digo, não é para nós moldarmos a palavra para ela se encaixar em nossa vida. É para nós nos moldarmos e nos encaixarmos na palavra. Amém? Diga, meu Pai é bom. E eu estou batendo a porta. Hoje nós estamos batendo a porta. Nós estamos dizendo para Ele, eu quero mais. Eu quero me aprofundar mais. Hoje nós estamos e nós vamos. Queridos, eu não sei, verdadeiramente parece um chavão de pregador. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como nós vamos sair. Porque eu vi esse culto no meu quarto. E quando eu estava orando hoje à tarde, eu vi o que ia acontecer. E saiba de uma coisa, nós vamos mergulhar mais fundo hoje. Coisas que estavam nos atrapalhando, pesos, já foram quebrados no louvor.
para nós irmos mais profundo em Deus. Você sabia que quando nós mergulhamos, você sabia que coisas preciosas não ficam boiando? Eu não vou dizer o que fica boiando, ok? Não vou dizer o que fica boiando. Mas se você quer achar coisas preciosas, você tem que mergulhar mais fundo. Amém? Os baús, os tesouros não ficam boiando. Eles ficam lá embaixo e o mergulhador tem que ir profundo buscar. Tem um tempo que isso aconteceu, mas eu estava na praia tomando banho lá, e eu percebi um mergulhador que ele mergulhava fundo, e ele voltava para respirar, porque ele não estava com a máscara, o aparelho certo para respirar debaixo d'água. Mas, graças a Deus, nós temos o aparelho certo para respirar debaixo das águas do Espírito. Amém? Aleluia! O Senhor Jesus é o nosso fôlego de vida em qualquer lugar. Amém? E nós podemos mergulhar mais profundo em Deus. Mas, voltando para a história desse mergulhador, e ele mergulhava e subia. E eu ficava dizendo, cara, o que é que esse cara está procurando? E lógico, quando ele passou por mim, eu perguntei, né? Eu disse, o que é que você está procurando aí? Porque não era, por mais que fosse perto da areia, era fundo. E ele tinha que mergulhar mesmo. E ele disse, não, senhora, eu mergulho para encontrar ouro. As pessoas perdem ouro, perdem alianças, perdem pulseira, e eu encontro quando eu mergulho mais profundo. Amém? O que nós precisamos não está no raso. Está mais profundo em Deus. Amém? Chegou o tempo das impossibilidades humanas se tornar possibilidades divinas. Chegou o tempo, e o tema dessa ministração, sabe o que é? Profetize o seu futuro. Chegou o tempo de nós profetizarmos o nosso futuro. Chegou o tempo de nós predizermos aquilo que nós queremos que aconteça. Aleluia! No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, está lá escrito, do fruto da sua boca você vai se fartar. Eu quero me fartar do que Deus tem para a minha vida. Eu quero profetizar, alinhado com a palavra de Deus, o que Ele tem para mim. Esse tempo é agora. Para nós profetizarmos o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? Amanhã é o nosso futuro. A semana que vem é o nosso futuro. Ano que vem é o nosso futuro. Dezembro é o nosso futuro. Ainda não acabou. Nós estamos desesperados, esperando que o ano 2000 acabe logo. Nossa, ufa, acaba miserento, que ano terrível. Não! Esse é ano ainda de Deus trazer o impossível sendo possível. Esse ainda é o ano das impossibilidades. Esse ainda é o ano do dobro de Deus na nossa vida. Esse é o ano da palavra dele viva em nós. Aleluia! Eu sou empolgado com essa palavra. Aleluia! Esse é o tempo do cego ver. Esse é o tempo do surdo ouvir. Esse é o tempo do paralítico andar. Esse é o tempo do frio esquentar. Esse é o tempo do morno pega fogo. Esse é o tempo. A palavra dele dentro de nós, nos queimando, nos avivando, nos deixando aceso. Uma coisa me chama a atenção naquela passagem, quando Moisés passa e vê a sarça ardente. E o que chamou a atenção dele foi que a sarça não se consumia. Queridos, nós precisamos ser chamados a atenção pelo Espírito Santo, por aquilo que está ardendo dentro de nós e nada pode consumir. Existe algo precioso que Deus colocou na nossa vida para viver, que passe o tempo que passar, passe o tempo que passar, passe o que passar na sua vida, o que Deus estabeleceu vai continuar ardendo dentro de você. Aleluia! Mas às vezes, a gente passa por algumas situações e achamos que nós não estamos mais prontos para viver o que Deus chamou a gente para viver.
Deixa eu te falar algo que Deus falou comigo no meu quarto. Você sabia que Deus nos comprou? Diga, eu fui comprado. Quando o homem compra, acontece o seguinte: se eu compro um aparelho celular, eu vou lá, eu compro ele, e eu levo para minha casa, e ele está com defeito, sabe o que eu faço? Eu volto na loja para devolver, e pego outro, não é verdade? Deus não é assim. Quando Deus nos compra, mesmo que apareça defeito, mesmo que apareça problemas, mesmo que apareça dificuldades, mesmo que não esteja funcionando como deveria funcionar, Ele não nos devolve e pega outro. Ele permanece conosco. Ele permanece conosco. Ele permanece conosco. Aleluia! E sabe o que Ele faz? Leva para a autorizada. Autorizada a Ele mesmo. Ele é a autorizada que nos molda, só Ele tem autoridade, só Ele tem a autorização de nos moldar, só a palavra dEle tem a autorização de nos moldar. Então nunca esqueça disso, quando você não estiver, quando eu não estiver funcionando como eu deveria estar funcionando, Deus não me descarta. Ele me pega e me molda, Ele ajusta, Ele dá forma, Ele bota parafuso que está faltando, Ele dá um ajuste que é preciso. Ei, Sandra, fique mais na palavra. Ei, mergulhe mais na palavra. Ei, Sandra, tenha a identidade certa que você tem em mim. Não pense que você está com defeito e você vai ser escanteado. O meu dono, que é o seu dono, que é o nosso Pai, não abre mão da gente. O homem descarta, mas Deus nos abraça. O homem diz, não tem mais jeito. Mas Deus diz, é impossível para você, mas para mim é possível. Eu resolvo essa parada. Porque o sangue de Jesus, o sangue do meu filho foi precioso demais para derramar sobre a sua vida. E agora simplesmente, porque coisas vieram contra você, porque você até se esfriou, porque você até desistiu, porque você até não quer mais, eu não abro mão de você. Eu continuo querendo, eu continuo esperando, eu continuo te abraçando, eu continuo te trazendo, eu continuo te moldando. Até quando? Até quando for dia perfeito, porque a vida, minha vida e a sua vida, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Qual o dia perfeito? A volta de Jesus. Amém? Até lá, querido, nós estamos tomando forma, até lá nós estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Até lá nós estamos nos moldando na palavra. Até lá nós precisamos dependência de Deus. Até lá nós precisamos intimidade com Deus. Para quê? Para abrirmos a nossa boca e profetizar o nosso futuro. Para abrirmos a nossa boca e declarar os decretos de Deus na nossa vida. Amém? E eu quero só abrir um parênteses. Falar bem rápido com o grupo de louvor. Deus, Ele não quer que você tenha mais intimidade com o seu instrumento do que com Ele. Vou dizer de novo. Deus não quer que você que toca tenha mais intimidade com o seu instrumento do que com Ele. Sabe por quê? Porque esse é um tempo de vocês abrirem a boca e profetizar. Esse é um tempo, por causa da sua intimidade comigo, o acorde do seu violão, ou do teclado, ou de que som que venha, seja uma atmosfera profética de cura e de libertação. Agora, isso não vem porque você estudou muito, isso não vem porque você sabe muito do seu instrumento, isso vem porque você sabe muito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Diga, eu posso ir para a manutenção? Tudo bem. Vocês vão para a manutenção, eu também vou, tá bom? Chegou um tempo, esse é o tempo, de nós estarmos profetizando o nosso futuro. Tem uma história que nós conhecemos muito, mas eu só quero lembrar para vocês. Abraão,
que é conhecido como o pai da fé, ele creu e viu. Diga, ele creu e viu. Mas o contrário de Abraão é Tomé. Tomé, ele primeiro viu e depois creu. Por isso que é tão importante nós estarmos envolvidos com a palavra de Deus, acreditando no que Ele diz a nosso respeito. Sabe por quê, queridos? Porque no momento que nós não estivermos vendo nada ou sentindo nada, nós vamos permanecer crendo. Interessante que quando Tomé creu, só depois que viu, Jesus não ficou calado com isso. Jesus disse algo: bem-aventurado os que não viram, mas creram. E sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Aquele que desfruta das grandezas de Deus. Um dos significados de bem-aventurado, aquele que desfruta das grandezas de Deus. Jesus, ele não ficou assim: oh, Tomé, que bom, tá bom, pelo menos você creu, né? Oh, você teve que ver primeiro para crer, né? Que legal, tá bom, gostei. Não! Ele não disse isso. Ele disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E essa bem-aventurança, queridos, é nós desfrutarmos das grandezas de Deus aqui na terra. Aleluia. Diga, eu sou bem-aventurado. Diga de novo, eu sou bem-aventurado. Eu sou favorecido. Aleluia. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e profetizar. Profetizar, predizer, se antecipar. É tempo de nós desfrutarmos da graça de Deus. E o que é graça? É favor. Graça, muitas vezes não vai ser na força do seu braço. Isso não é um evangelho barato. Isso é um evangelho caro, porque custou o sangue de Jesus. Amém? Precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Precisamos desfrutar da graça de Deus. Precisamos alinhar o nosso coração com a palavra dele. Porque no momento, queridos, que nós estamos envolvidos e alicerçados na palavra, e a Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, que o Espírito da verdade vai nos guiar a toda a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é o poder de Deus, a verdade é Jesus, a verdade é o que Ele conquistou para nós na cruz. Essa é a verdade, e o Espírito da verdade vai nos conduzir a toda a verdade. Então, quando nós estamos encharcados com a palavra, quando nós estamos cheios da palavra, porque o Espírito vai nos guiar a toda a palavra, a toda a verdade. Quando a mentira chegar, nós vamos abrir a boca e dizer: não aceito, porque não é a palavra, não é a verdade. Quando a doença chegar, nós vamos lembrar, porque o Espírito Santo vai nos levar à verdade, que é pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada. Amém? Quando a escassez chegar, quando falta chegar, o Espírito da verdade vai nos levar à verdade da palavra, e que vai nos lembrar que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia! Vocês estão aqui hoje. Eu estou pregando para a igreja certa. Aleluia! O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Que Espírito é esse? O Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. O Espírito que nos ajuda a profetizar, a predizer, a pavimentar o nosso caminho. Nós temos pessoas aqui que trabalham com pavimentação de estradas. E eu sei que às vezes eles usam vários tipos de máquinas. Tem alguns terrenos que você passa só uma máquina e já está resolvido, não é isso? Mas existem outros terrenos que tem que usar uma máquina mais forte. Mas ainda existem outros terrenos, outras passagens, que existem rochas que não dá para passar na força de uma máquina. Tem que ter uma explosão para passar.
Tem que ter uma explosão para abrir o caminho. Você sabia, queridos, que o Espírito que está dentro de nós, ele também é conhecido como dinamite? Dunamis. Uma dinamite, um poder explosivo dentro de nós. Nós precisamos nos aliançar com esse Espírito que nos leva a toda a verdade, para quando existir uma impossibilidade na nossa frente, o Espírito explodir dentro de nós e aquilo que era impossível se tornar possível. Aleluia! O que é impossível para você? O que tem dito que é impossível para você? Qual é a mentira que o diabo está contando? Que não tem jeito, que não tem cura, que não tem como resolver. Eu digo para você hoje, alinha sua boca com a palavra. Alinha sua boca com a palavra. Alinha sua boca com a palavra. Alinha a sua língua com a palavra. A palavra de Deus diz que a nossa língua é um leme. Amém? Para onde esse leme está levando a gente? Para onde esse leme está levando você? A palavra diz também que do fruto da nossa boca nós vamos nos fartar. O que é que nós temos falado? Chegou o tempo de nós pavimentarmos o nosso futuro, Aline. Chegou o tempo de nós pavimentarmos o nosso futuro, Mateus. Como assim? O mercado diz que não tem cliente. Para você vai ter cliente. O mercado diz, não vai ter como prosperar, não vai ter como acontecer. Na minha empresa, na minha indústria, vai acontecer. O que é isso? Explosão da palavra, porque eu estou concordando com Deus. O Espírito da verdade está me levando a andar na verdade. Eu estou pavimentando o meu futuro. Eu estou pavimentando a minha vida. Eu estou pavimentando a minha família. Eu estou pavimentando a minha igreja. Aleluia! Chegou o tempo das impossibilidades humanas se tornarem possibilidades divinas. Chegou o tempo do céu se manifestar aqui na terra. Dos céus se manifestar aqui na terra. Dos céus se manifestar aqui na terra. Dos céus se manifestar aqui na terra. Esse foi o propósito de Jesus ter sido enviado, queridos. Qual? O céu na terra. Aleluia! Céu na terra. Eu ouço e faço o que meu pai disse para fazer. Eu faço o que meu pai diz para eu fazer. Eu falo o que o meu pai diz para eu falar. A palavra nos diz que a palavra, ela é lâmpada para o nosso caminho. É luz, é lâmpada, clareia, ilumina. Quando estiver momento de escuridão, quando tiver momento de trevas, quando você não conseguir entender o que está acontecendo, fale a palavra. Vai iluminar tudo. Vai trazer clareza até para nós mesmos. Querido, tem dias que eu não estou conseguindo entender nada. Tem dias que eu digo, rapaz, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo entender nada. O que está acontecendo? E o Espírito da verdade começa a explodir dentro de mim. E o Espírito da verdade começa a dizer, Sandra, isso não é a verdade. A verdade é o que você é em Deus. Amém? Chegou o tempo das impossibilidades humanas se tornar na minha e na sua vida possibilidades divinas. Chegou o tempo e 2020 não acabou. Eu vejo grandes contratos sendo fechados nesse lugar. Era impossível de acontecer, mas para Deus é possível. É impossível para você, mas para Deus não é. Impossibilidades humanas, possibilidades divinas. Agora, como passar nessa prova? Como ter a resposta certa na hora da prova da vida? Aqueles que tenham ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não fique distraído. Não deixe tanta coisa chamar a sua atenção. Lembre do que eu falei sobre a live que o Ariel fez. Tinha muita coisa acontecendo, mas ele focou de novo na adoração.
Mesmo que tenha muita coisa acontecendo, foque naquilo que Deus chamou você para fazer. Mesmo que tenha muita coisa, muita zoada, mergulhe mais profundo em Deus. Você sabia que quando nós mergulhamos, nós não conseguimos ouvir nada? Mergulhado, nada, nenhuma zoada nos incomoda. Não tem nenhum barulho que chegue até lá embaixo. E sabe o que acontece? Porque nós não conseguimos escutar nada. Só o que está dentro de nós. Nós conseguimos ver os tesouros que estão escondidos para serem encontrados por nós. Mais uma vez eu digo para você, Deus não está brincando de se esconder conosco. Ele é um pai bom, que quer ser encontrado, porque tudo que Ele quer é gerar um sorriso no rosto do filho. Tudo que Ele quer é gerar um sorriso na nossa boca. Aleluia. Vocês estão sendo abençoados? E agora, queridos, nós vamos pavimentar. Eu vou convidar vocês a pavimentar o seu futuro. Diga, é hoje. Diga de novo, é hoje. Aleluia. Nós vamos pavimentar o nosso futuro cantando. Calma. O grupo de louvor não precisa vir. Eu convidei Gabriel Rodrigues para estar aqui conosco hoje. Amém? E ele vai estar nos abençoando. Ele vai estar nos ajudando a pavimentar o nosso futuro. Eu peço para vocês ficarem em pé agora, todo mundo. Aleluia! Diga, eu sou empolgado com a palavra. Vamos profetizar, queridos. Vamos profetizar o nosso futuro. Vamos pavimentar o caminho que nós vamos andar. Aleluia! Bote bem alto. Aleluia! Esse é o tempo para mim e para a sua vida. Não é escassez, é abundância. É abundância. É abundância. É abundância. Aleluia! Pavimente, faça a pavimentação da sua vida. De dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida. Declare, queridos, declare, profetiza. Eu vejo milagres. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, profetiza. Abra a sua boca, querido. Aleluia. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria. Estão chegando e nos alcançando. Aleluia. Estão chegando.
Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Aleluia! Estão chegando. Eu vejo! Estão chegando. Eu vejo! Na minha casa, Na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Aleluia! se aproximando. Estão chegando. Estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Eu posso ver! Chegando. Estão chegando e nos alcançando. Estão vindo tempos. Aleluia! Mesmo que eu não Sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Estão chegando, estão chegando, estão chegando. chegando. Estão vindo Tempo de abundância, mesmo que eu não sinta. eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão chegando, Estão chegando. Herabanaia chororoboboye. Herabanaio. Chegando e te alcançando. Chegando e te alcançando. Chegando e te alcançando. Chegando e te alcançando. Aleluia. Nós não somos como Tomé. Nós somos bem-aventurados. Amém? E por que nós somos bem-aventurados? Porque nós não precisamos ver para crer. Mesmo que a gente não sinta, nós já podemos crer. Mesmo que a gente não veja, nós já temos. Aleluia! Tempo de abundância, tempo de alegria, tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Ah, é porque a pandemia está acabando? Não, é porque Deus continua sendo Deus. Tempo de refrigério, tempo de descanso, tempo de dupla honra, tempo de alegria, tempo de bonança, tempo de Deus, tempo de céu na terra. Aleluia. Sandro, o que foi que aconteceu que você está toda coisada? Não aconteceu nada de novo. É o novo que vive em mim. É o novo que vive em mim. Aleluia. Sandra, você ganhou algum carro? Ganhou outro carro? Não. Eu só ganhei um carro. O outro vai chegar depois. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Jesus morreu no meu lugar e me deu uma vida nova para viver em paz e alegria, em justiça aqui na terra. Por isso, queridos, hoje nós vamos sair daqui
pavimentando segunda-feira, pavimentando terça, quarta, quinta. Como? Declaro o que eu sou em Deus. Eu concordo com o que eu sou em Deus. Eu falo com o que eu tenho em Deus. Aleluia. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando e me alcançando. Estão chegando e me alcançando. Você pode dizer isso? Estão chegando e me alcançando. Aleluia! Tempo de abundância. O Espírito Santo está nos conduzindo, que só da maneira que Ele pode fazer, a um novo tempo. Há um tempo que o homem perdeu o controle. E tudo fica nas mãos dele. Ele está nos conduzindo a um tempo onde vai ser muito fácil um surdo ouvir, um paralítico andar. Porque quando nós estamos mergulhados em Deus, a atmosfera de milagres se torna real. Aleluia. Eu quero chamar o pastor.